Fala aluna, tudo bem com você? Sou o professor Giovanni aqui do canal Assim é Fácil. Hoje nós vamos resolver uma questão do vestibular de Medicina da Unifor de 2019.1. Para assinar a lista de frequências da aula de hoje, não esqueça de se inscrever no nosso canal, marcar o sininho das notificações, deixar o seu like e compartilhar nossos vídeos com todos os seus amigos. Também não esqueça de no final desse vídeo, se tiver gostado da resolução, deixar nos comentários o Assim é Fácil. Fique até o final desse vídeo. Caso tenha sugestões, dicas ou comentários a respeito desse assunto ou das resoluções do vestibular da Unifor, escreva nos comentários e teremos o maior prazer em atender. Fique com a questão de hoje. A questão que nós iremos resolver hoje, ela envolve movimento de partículas dentro de um campo elétrico. É a questão 17 do vestibular de Medicina da Unifor de 2019.1. Acompanhe a leitura do enunciado. A preservação do meio ambiente é um dever de todos. Em especial, as indústrias que emitem gases devem controlar a emissão de poluentes no ambiente e o não cumprimento dessa obrigação é passível de advertências e multas. O Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, estabelece 3 normas que regulam a emissão de efluentes atmosféricos provenientes de fontes fixas. CONAMA 0890, 38206 e 43611, fixando assim os limites máximos admissíveis para a emissão de poluentes. Uma solução eficaz adotada pela indústria para controlar esses índices é o uso de um tipo de filtro conhecido como precipitador eletrostático, que retém as partículas de poluição e as ionizam, fazendo com que adquiram carga elétrica. As placas de coleta contidas nas laterais do precipitador atraem as partículas carregadas, deixando-as retidas, sendo assim capazes de eliminar mais de 99% das cinzas de poluição. A figura a seguir mostra um comparativo da poluição do ar quando A, esse equipamento está em funcionamento, e B, quando está desativado. Então, como vocês podem observar na figura, há uma diferença significativa da imagem A para a imagem B. Vamos agora ler a problemática da questão. Um dos gases poluentes emitidos pelas fábricas é o óxido de enxofre, cuja densidade é de, então a densidade representada pela letra ρ é de 2,60 kg por metro cúbico. Uma partícula de poluição de raio R igual a 5 vezes 10 a menos 4 metros está inicialmente centralizada entre as placas do coletor, cuja distância vertical é de 1 centímetro. Então a distância entre uma placa e outra corresponde a 1 centímetro, que nós vamos já converter para o sistema internacional 10 a menos 2 metros, conforme a figura a seguir. A partícula leva um tempo total de 1 segundo para atravessar completamente essa região. Então o tempo total de movimento da partícula é de 1 segundo. Quando uma diferença de potencial igual a diferença de potencial, nós vamos representar pela letra U. 8,125 vezes 10 elevado a 4 volts é estabelecida entre as placas do coletor, essa partícula sofre uma deflexão, ou seja, um desvio no seu movimento, podendo atingir uma dessas placas e ficar retida filtrando o ar. Qual deve ser a carga mínima que a partícula deve receber? Então ele precisa saber quanto de carga essa partícula precisa ser eletrizada para que fique retida nesse coletor. E ele permite que a gente considere para o π o valor aproximado de 3. Vamos lá então. Primeira coisa que nós temos que levar em consideração. Nós temos aqui a figura que é exposta pela questão. Veja que pela situação analisada, nós podemos perceber que o movimento da partícula já eletrizada só é defletido, só é alterado devido ao surgimento de uma força gerada pelo campo elétrico provocado pelas duas placas. Então o que é que nós podemos perceber? Que surge aqui um campo elétrico e ao mesmo tempo nesta partícula, ao longo do seu movimento, ela vai ser submetida a uma força elétrica gerada por este campo, apontando, desviando o seu movimento, como apresentado na figura. O que é que nós podemos concluir então? Que esta força elétrica é, nesse momento, a força resultante que atua sobre essa partícula, gerando, portanto, em sua massa, uma aceleração. Veja que a massa em nenhum momento foi mencionada na questão. Porém, nós temos a densidade desta partícula, que corresponde à mesma densidade do gás que ela forma, e temos também o raio dessa partícula, considerando ela como uma esfera.
Sabendo que o volume de uma esfera corresponde a 4/3 de πr ao cubo e que a massa dessa partícula nada mais é do que a sua densidade multiplicada pelo seu volume, nós podemos então calcular a sua massa multiplicando a densidade que foi informada pela questão, 2,60, multiplicado pelo volume que corresponde a 4/3 do π, já substituindo pelo valor 3, vezes o raio, 5 vezes 10 a menos 4, isso tudo elevado ao cubo. Já fazendo aqui rapidamente os cálculos, nós podemos simplificar o 3 com o 3 do denominador com o 3 do numerador, e encontramos então, para o valor de sua massa, o valor de 1,3 vezes 10 elevado a menos 9 kg. Temos que lembrar também que a força elétrica ela pode ser calculada pelo campo multiplicado pela partícula que se encontra no seu interior. E que este campo elétrico ele pode ser dado pela tensão, pela diferença de potencial, dividido pela distância entre as placas que gera esse campo uniforme. Multiplicado, portanto, pela carga, nós podemos perceber que a força elétrica corresponde à diferença de potencial multiplicada pela partícula que se encontra dentro deste campo uniforme, dividido pela distância entre as placas geradoras desse campo. Substituindo essa informação aqui, já com seus devidos valores, nós temos que a diferença de potencial, 8,125 vezes 10 à quarta, multiplicado pela carga, que foi o solicitado pela questão, dividido pela distância entre as placas, que é de 10 a menos 2, vai ser igual à massa, que nós já encontramos, 1,3 vezes 10 a menos 9, multiplicado pela aceleração, que ainda nós temos que encontrar. Professor, como é que nós vamos encontrar essa aceleração? Veja que este movimento ele é semelhante a um lançamento horizontal, só que invertido. Normalmente, quando a gente lança um corpo horizontalmente, este corpo, devido à ação da gravidade, ele tende a se mover tanto na horizontal, que já possui esse movimento, como ele passa a se mover na vertical, devido à aceleração da gravidade. Podemos então considerar que é como se fosse um lançamento horizontal com uma suposta gravidade para cima. Na realidade, a aceleração gerada por essa força elétrica. Para que a gente possa então calcular de quanto é essa aceleração gerada pela força elétrica, nós podemos considerar apenas o movimento vertical deste lançamento, em que ΔS, ou deslocamento executado na vertical, vai ser igual à velocidade inicial na vertical, que é 0, vezes o tempo, mais a aceleração gerada, dividido por 2, vezes o tempo de movimento ao quadrado. Sabendo que o deslocamento vertical é da região central até uma das placas, portanto, d sobre 2, nós podemos substituir por 10 a menos 2 sobre 2, a metade da distância entre as placas, e igualar a aceleração sobre 2, vezes o tempo, lembrando que a questão informou que é de 1 segundo, ao quadrado, continua 1. Simplificando, portanto, nós encontramos que a aceleração corresponde a 10 a menos 2 metros por segundo ao quadrado. Trazendo essa informação para cá, 10 a menos 2. Veja que todos os valores necessários foram encontrados. Basta agora que a gente isole o Q para calcular o seu valor. Vamos lá então fazer isso. A carga vai ser, portanto, de 1,3 vezes 10 elevado a menos 9 com menos 2 dá menos 11, com o 10 a menos 2 que vai passar multiplicando, portanto, menos 9 menos 2 menos 11, menos 2 dá menos 13. Dividido por esse valor que vai passar para o outro lado, dividindo por 8,125 vezes 10 à quarta. Fazendo os cálculos, nós vamos ter que a carga 1,3 dividido por 8,125 é igual a 0,16. 10 a menos 13 dividido por 10 à quarta, repete-se a base e subtrai os expoentes. Menos 13 menos 4 dá menos 17. Deixando o resultado na forma que nós encontramos nos itens, nós vamos encontrar, portanto, o resultado de 16 com a vírgula deslocada 2 casas para a direita. Preciso subtrair 2 expoentes, preciso subtrair 2 unidades ao expoente. Portanto, 16 vezes 10 a menos 17 menos 2, 16 vezes 10 a menos 19 coulombs. E esse é o resultado que nós encontramos para a carga dessa partícula, que é justamente o que é mostrado no item gabarito para essa questão. Se você curtiu mais essa questão, não esqueça de deixar nos comentários, o Assim é Fácil. Também não esqueça de se inscrever no nosso canal, marcando o sininho nas notificações, deixar o seu like e compartilhar nossos vídeos com todos os seus amigos.
Não esqueça que o print da resolução dessa questão será postado nas nossas redes sociais. Não perca a resolução das próximas questões nos próximos vídeos. Fiquem bem e assim é fácil.